Já botou ao vivo. Já tá ao vivo. Top, glória a Deus. Irmãozinhos, quero só deixar claro que agora a gente... Eu gosto de séries, tá? Eu sou um cara que eu gosto muito de ensino. Eu acho massa pra caramba, tipo, pregação. Existe uma diferença entre pregação e ensino. Pregação, você anuncia uma verdade. Ensino, você ensina a pessoa a viver aquela verdade, como é que funcionam os princípios que façam com que aquela verdade seja verdade. Nesse sábado, a gente foi pro Descend, e, mano, lá os caras anunciaram as verdades de Deus. E, mano, é muito legal. Eu vou te falar que eu fui muito tocado. E isso é muito bom isso. Mas eu gosto muito e gosto mais ainda de ensino. Quando a gente começa a entender os princípios da palavra de Deus, as leis que regem o mundo espiritual. E dessa maneira a gente consegue manifestar aquilo que Deus quer que manifeste na sua vida. Porque se simplesmente a gente ouvisse alguém falando que a vontade de Deus, que você pregue o evangelho, fosse o suficiente para você sair aí pregando o evangelho, a igreja já estaria sendo super efetiva. A única coisa que precisasse alguém chegar para você e falar, cara, tudo que tu precisa fazer é crer em Deus. Tipo, irmão, como é que eu faço para ver o sobrenatural de Deus? Crer em Deus. Todo mundo já sabe disso, né? Todo mundo sabe que a gente tem que crer em Deus. Mas muitas pessoas não veem a resposta da sua fé. Por quê? Porque não conheceu os princípios da fé, certo? Então eu gosto muito de ensino. Já fui várias vezes em algumas igrejas e é muito bom e faz parte do evangelho, mas às vezes acontece as pessoas anunciarem, tipo, ei, Deus quer te curar, Deus quer te prosperar, Deus quer te libertar, Deus quer te ver feliz, Deus quer te usar. Só que a pessoa ela chega lá, ela dá um monte de glória a Deus, aleluia, mas quando ela vira as costas e sai da igreja, ela não sabe, não tem nem noção de como isso funciona. O anunciar serve o quê? Para que você perceba que existe algo maior do que aquilo que você está vivendo, e daí chegue alguém e explique para você. Então, você que quer saber como viver essa vida, funciona assim, assim, assim. Então, eu quero dizer, a gente tem feito já umas sequências desde o começo. Eu tenho tentado fazer algo sequencial. E a gente está fazendo isso, tá? Então, por favor, se vocês puderem não perder as terças-feiras, venham aqui para que vocês possam pegar e não perder nenhuma parte. A gente está gravando, estamos botando no YouTube agora também. Agora a gente conseguiu fazer isso. Então vai estar sempre lá no YouTube. Bem, irmãos, no último estudo a gente estava falando acerca do a verdadeira função do Evangelho na nossa vida. E que hoje em dia, infelizmente, a gente está vivendo uma vida onde o Evangelho se tornou um livro de autoajuda, ou às vezes se tornou um Evangelho do me abençoa. Me abençoa, me cura, me prospera, e a gente perdeu o verdadeiro propósito, o entendimento do verdadeiro propósito que o Evangelho veio nos trazer. O Evangelho veio fazer você ser igual a Deus, veio fazer você ter as mesmas características de Deus, veio sim fazer você prosperar para que tu prospere, certo? Veio fazer você ser curado para que você cure, veio te iluminar para que você dê luz. Quer dizer, o Evangelho ele não veio simplesmente te servir, te tirar das trevas, ele veio te fazer, veio fazer de você um representante da luz de Deus, da cura de Deus, da prosperidade de Deus, da vida de Deus. Então o Evangelho, no momento que você pensa que o Evangelho ele acaba em você deixa de ser um rio, você passa a ser uma represa. E por causa disso você acaba enfraquecendo o Evangelho, impedindo o Evangelho de ter o seu total poder na tua vida, certo? Então a gente falou um pouco sobre isso no último estudo, e eu quero aprofundar um pouco mais sobre isso, mas mostrar para vocês o verdadeiro propósito ou posição que vocês foram criados para viver. O maior medo de Satanás, e que eu creio que ele tem de nós, é da gente descobrir quem nós somos em Cristo Jesus. O inimigo ele não pode te impedir de ser salvo no momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Mas se ele conseguir enganar você, a fazer você acreditar que você é algo aquém do que realmente você é, e fazer você viver a tua vida, investir a tua vida em qualquer outra coisa, não estou nem falando de tu viver em pecado, mas tu gastar a tua vida para uma coisa que não seja a manifestação do propósito de Deus na tua vida, ele conseguiu inutilizar um filho de Deus nessa terra. E faz diferença sim. Todos nós somos chamados para manifestar o reino de Deus.
e nenhum de nós pode substituir o outro, certo? Então, eu quero mostrar para vocês isso. Vamos abrir em Gênesis capítulo 2. Eu quero mostrar primeiro, quando Deus ele cria Adão e Eva, na verdade antes de criar, eu quero mostrar para vocês o propósito de Deus. Então no capítulo 1, versículo 26. Abre aí, por favor. Gênesis 1, 26. Fala, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Certo? Então, olha que interessante. Uma pergunta, quem aqui já ouviu esse versículo? Tenho certeza que você veio aqui mais de uma vez, você escutou a gente falar sobre o versículo algumas vezes. Se você vem nas quintas-feiras participar com o discipulado das meninas, eu tenho certeza que você já escutou a Márcia falar várias vezes esse versículo, não é verdade? Verdade, Kelly? Amém. Então, às vezes a gente olha isso e fala, tá, eu sei, já Deus nos criou para a gente ter domínio sobre a terra. Só que, se a gente não entende a real profundidade onde vai isso, a gente pode entender mentalmente, mas não viver em obras aquilo que realmente isso aqui significa. Entende o que eu estou querendo dizer? Se você apenas sabe como apenas, legal, sim, Deus nos criou para a gente ter domínio sobre, mas você só concorda mentalmente, mas você não tem uma revelação a ponto de manifestar nas suas obras aquilo que isso aqui está falando, é porque a gente não realmente entendeu o que isso aqui significa, certo? E veja que Deus cria a terra, quando a terra está pronta, ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, e ele dá domínio da terra para o homem. Toda a terra agora passa a ser debaixo do domínio do homem, certo? E tu vê que depois que ele faz o homem, ele faz a mulher, que ele fala, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Aqui nós já vemos o resultado do evangelho, que não é apenas para nós. Deus cria Adão, ele cria a Eva, e ele fala, tudo isso aqui não é só para vocês, vocês foram criados para ser a minha imagem e semelhança, mas também para criar outros segundo a minha imagem e semelhança. E continua sendo nosso propósito hoje, é trazer muitos filhos à glória do Pai, certo? Então, o propósito deles não era só sujeitar a terra, mas era também fazer novos, procriar, multiplicar a imagem de Deus, certo? Sobre toda a terra. Beleza. Eu quero que alguém abra para mim em Salmos, pode abrir para mim, Bruno? Salmo 115, 16. E enquanto isso, nós todos vamos abrir em Salmos 82. 115, 16? Isso, lê para nós, por favor. O céu, até os céus são do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Certo. Eu quero que a gente comece a entender, porque assim, pessoal, por a gente acreditar que Deus ele é onipresente, e onisciente e onipotente, a gente tende a acreditar que Deus não precisa da gente. A gente tende a acreditar que se Deus ele quer fazer algo, ele vai fazer, ponto, acabou. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. E o que eu quero mostrar aqui para vocês, e eu vou mostrar em alguns versículos, é que Deus nos colocou em tal posição que Deus ele está preso a nós. E se Deus ele quiser fazer qualquer coisa nesse mundo que nós chamamos de terra, ele precisa que algum homem se submeta a ele. O que eu quero mostrar para vocês é que Deus, que não pode mentir, ele se enlaçou na sua própria palavra, de tal maneira que ele não pode, ele está impossibilitado de manifestar nessa terra aquilo que ele quer manifestar, se não for através de um homem. Depois da arca de Noé, muito interessante que daí sai Noé e seus filhos, suas noras e sua esposa, e Deus fala a mesma coisa que ele falou no começo. Ele fala, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, certo? Ele fala, se espalha sobre toda a terra.
Mas avançando um pouco, você vê que o povo, eles começaram a se multiplicar, eles encontraram uma planície. Eles falaram, olha, veja essa planície, vamos nos ajuntar, em vez de nos espalhar, vamos nos ajuntar, vamos fazer para nós tijolos e vamos construir uma torre que chegue aos céus. Sabe o que Deus falou? Ele falou, veja, todo o povo é um só e veja o que eles intentam fazer. Fala, e nada vai lhes ser impossível, quer dizer, eles vão conseguir conquistar tudo o que eles quiserem, porque eles estão unidos em um só propósito. Deus teve que literalmente fazer com que os homens não conseguissem mais se entender para que ele pudesse impedir aquilo que os homens estavam querendo criar. A gente não entende a profundidade disso, mas cara, Deus estava falando, eles são um só povo e o que eles intentarem fazer, eles vão fazer. Porque Deus deu uma autoridade, um poder para nós nessa terra que a gente ainda não entendeu. Certo? Olha o que fala em Salmos 82. A partir do versículo 1. Então olha que interessante. Então esse versículo que o irmão leu, Salmo 115, 16. Fala que os céus, até os céus são do Senhor, mas a terra ele deu para quem? Para os filhos dos homens. Quando Deus ele pega e fala para Adão e Eva... quando ele fala, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, ele fala, domine sobre os peixes, sobre as aves do céu, ele começa a falar, domine sobre toda a terra. Nesse momento, Deus ele tirou o domínio que ele tinha sobre a terra e ele passou para os homens. Dessa maneira, a única maneira que Deus permanecia com domínio sobre essa terra era através dos homens. Quer dizer, enquanto os homens eram alinhados à vontade de Deus, Deus ainda tinha domínio sobre a terra, através daqueles que ele criou. Entende? O homem passou a ser a porta, o portal de Deus para a terra. O homem passou a ser a representação de Deus nessa terra. De tal maneira que Deus por si só não se manifestava, a não ser para um homem, para esse homem manifestar sua vontade. Vocês estão entendendo? Quando Deus ele cria o homem, ele dá domínio para o homem da terra, ele se limita a se manifestar apenas através de um homem. Então, toda manifestação que Deus teria que ter a partir de então, teria que ser através de um homem, criado à sua imagem e semelhança. Por isso, quando a gente vai ver em Romanos capítulo 5, depois a gente vai ler o versículo, Romanos capítulo 8, fala que a criatura, e a criatura está falando de todas as coisas, não só os homens, mas a natureza, todas as coisas. Fala que a criatura geme e está com dores de parto até agora. Porque fala que a criação ficou sujeita à vaidade, não pela sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Olha o que está falando. Está falando que toda a criação, ela está gemendo, porque ela está debaixo da vaidade. Ela está debaixo da servidão daquilo que é vão. Quer dizer, a existência da criação perdeu o seu propósito, por quê? E não foi vontade dela, não foi a criação que falou, quer saber, vamos ter uma vida vã. Não, o que aconteceu? O homem, quando se tornou vão, quando se colocou debaixo da servidão do pecado, colocou toda a criação junto. Sabe por quê? Imagina aqui, ó, aqui está Deus, aqui está Adão e Eva, aqui está a terra. Se a luz de Deus vai brilhar nessa terra, vai ser através do homem. Se a vida de Deus vai manifestar nessa terra, vai ser através do homem. Se a natureza de Deus vai manifestar nessa terra, vai ser através do homem. Então, essa terra aqui, a criação, ela recebia de Deus através do homem. Quando Adão e Eva pecam, corta a aliança, eles morrem espiritualmente, corta o contato que eles têm com Deus. O homem passa a ser um homem mortal agora, debaixo da servidão da morte. E o que acontece? Esgotou toda a fonte de vida e de luz e de benignidade, de bondade, de eternidade que a terra recebia. O homem, que é a torneira, que é o canal de Deus, deixa de ser a fonte de Deus e o mundo passa a estar debaixo da vaidade. Estão entendendo? Quer dizer, literalmente você foi criado não só para ser parecido com Deus. Você não foi criado apenas para, olha, eu tenho nariz igual Deus, olha que legal, eu tenho nariz, Deus também tem nariz. Olha, eu tenho uma mão, Deus também tem uma mão, sabia? Olha, sabia que Deus tem uma mão? Sabe disso? Porque tem pessoas que acham que o céu vai ser uma coisa, uma nuvem, uma névoa, que ninguém vai se ver, a gente vai, oi, tudo bem, encontrar alguém, vai se abraçar, um passa pelo outro, tipo, nossa, o que é isso? A ideia que as pessoas têm do mundo espiritual é uma coisa engraçada. Deus, ele tem uma forma física.
E Ele nos criou segundo a sua forma física. Só que essa forma física agora que temos é apenas uma caricatura do verdadeiro propósito que foi criado. Você não foi só criado para ter uma aparência parecida com o Deus que te criou. Você foi criado para ser a própria representação de Deus na terra. Tá? Por isso falou, os céus até os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Tá? Agora que fala do capítulo 32 de Salmos. Deus está na congregação dos poderosos. Fala comigo, poderosos. Poderosos. Julga no meio dos deuses. Fala deuses. Deuses. Olha que interessante. O que é uma congregação? É um ajuntamento. Fala, Deus está no ajuntamento de poderosos. Ele julga no meio dos deuses. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer, tem um monte de ídolo de pedra do lado de Deus, assim, Deus está julgando no meio de Deus. O que é isso? Está lá o Buda, o Hare Krishna, lá a Shiva, e Deus julgando no meio dos deuses. O que isso quer dizer? Vamos continuar. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Até quando vocês vão julgar injustamente? Até quando vocês vão aceitar os ímpios? 3. Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles não conhecem, olha isso, eles não conhecem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Por favor, se você tem uma Bíblia, leia, para você ver que eu não estou inventando. Leia aqui, versículo 6. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. A minha tradução está bem interessante. Fala. Eu declarei, vós, ó juízes. Ele fala diretamente para os juízes. Ó juízes, sois como os deuses, todos vós, filhos do Altíssimo. Certo. Essa palavra... deuses aqui, é a palavra Adonai no hebraico, tá? Essa palavra Adonai no hebraico, ela é utilizada 2.600 vezes no Antigo Testamento. Das 2.600 vezes, 2.300 e pouco é traduzido para Deus, falando do Deus único, Criador dos céus e da terra. De 2.600 vezes ela é traduzida 2.300 para Deus. As outras umas 200 e pouco é traduzida para deuses, falando de deuses falsos. E apenas, mais umas 16 vezes é quando traduz para juízes, para regentes e tal, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é, a mesma palavra usada aqui, vós sois deuses, é a mesma palavra usada quando começa o versículo 1 dizendo Deus está na congregação dos poderosos. Então ele fala assim, Adonai está na congregação dos poderosos. Ele depois fala, e eu disse, vós sois deuses. Então ele fala aqui, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Olha a continuação. Todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Olha o que ele está falando. Vocês são deuses, mas todavia vocês vão morrer como homens e como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis as nações. Eu sei que agora eu tenho muita coisa para explicar. Você pode estar falando, o que você está querendo dizer, Nata? Que a gente é Deus? Certo? Só existe um Deus e você não é. Tá? Nós somos seres criados, amém? Deus sempre existiu, né? Nós somos eternos no entendimento de Deus. No pensamento e plano de Deus, a gente é eterno porque a gente sempre existiu no coração dele. E a gente vai existir eternamente agora por causa de Jesus Cristo. Mas a verdade é que nós somos seres criados e Ele é o Deus Criador. Não estou dizendo que nós somos deuses, assim como na nova era o pessoal está vendendo essa ideia de que todos nós somos deuses, tudo é Deus, e tudo faz parte de Deus. Panteísmo, onde todas as coisas, querendo ou não, são divinas, é o que eles falam. Certo? Não é isso que eu estou falando. Mas aqui está falando, vocês filhos de Deus, vocês são deuses. O que ele está querendo dizer? Deus criou a terra e criou imagens suas como deuses. Tá?
entenderam aqui? Como deuses para manifestar a santidade, a pureza, o poder, a luz, a vida do próprio Deus. Você foi criado para ser Deus nessa terra. Entende o que eu estou querendo dizer, né? Sim. Por favor, não peguem pedras. O que eu estou querendo dizer é que você foi criado para ser representante de Deus a tal ponto que a própria palavra diz: vós sois deuses, filhos do Altíssimo. Daí tu pode falar, não, deve ter algum erro de tradução, deve ter alguma coisa errada aí. E eu mesmo, eu fiquei espantado quando eu vi esse versículo, eu falei, mano, olha o que está falando. Mas você quer ver uma explicação, você quer ver, quer dizer, a confirmação do que isso aqui está falando? Vamos ver o que o próprio Jesus falou em João capítulo 10. Abra comigo. Ou vocês acham que cristianismo é ir para a igreja todos os domingos, cantar umas músicas, né, dar oferta e voltar para a tua vidinha normal e você vai sofrer igual todo mundo. Você vai perder, porque sofrer sofre, né? Mas você vai perder nas guerras igual todo mundo. Será que a vidinha cristã é só isso? Será que é só isso então? Cara, a gente não tem noção do que a gente tem. Quando a serpente... Tá, vou falar isso agora. Abra aí em João capítulo 10, vamos falar sobre isso, depois a gente volta aqui para confirmar. Mas olha que interessante. Cara, eu vou te falar, quando eu comecei a entender isso, eu falei, vai ser louco. Eu ficava lá no sítio, eu ficava assim, mano, cara, super-heróis existem. Cara, é como se eu fosse um super-herói, mano. É como se eu fosse, cara, nós temos toda a autoridade nos céus e na terra. Você fala assim, mano, que besteira. Besteira que começou a causar coisas sobrenaturais na minha vida. Daí, cara, tu começa a meditar sobre isso, daí vem uma tempestade, sabe o que você faz? Você não se esconde da tempestade, fala, tempestade, vai embora agora em nome de Jesus e cessa. E já aconteceu vezes de eu falar e a chuva parar. Você vai lá, eu plantando na minha horta, chega lá um dia, tá as formigas comendo, eu penso, eu vou pegar um veneno para matar essas formigas, e eu penso, não, eu tenho autoridade sobre todas as coisas. Eu falei, nenhuma formiga mais coma nenhuma dessa planta, em nome de Jesus, e virei e fui embora. Cheguei no outro dia, não tinha mais, sabe aquelas formigas cortadeiras? Elas não param até devorar tudo. Não para até devorar tudo. Eu voltei no dia, não tinha nenhuma, a única que tinha estava mortinha em cima da planta. Eu falei para te não comer. Eu falei. Virou veneno pra elas, né? É verdade, cara, é verdade. Eu comecei a entender a autoridade e a posição. Por que será que Jesus andou sobre as águas? Comandou e a tempestade o obedeceu. Quem é este que até os ventos dos mares lhe obedecem? Cara, pelo amor de Deus, fala, mas esse era Jesus. Cara, não separa tu aquilo que Deus uniu. Verdade. Deus te fez um com Jesus Cristo. Fala, não, eu não sou um com Jesus Cristo, então morre e aceita Jesus como Senhor e Salvador. Porque no momento que tu aceita Jesus como Senhor e Salvador, não é mais tu que vive, mas Cristo que vive em ti. Amém. Obviamente, na tua carne não habita bem algum. Você é criatura, não criador. Mas o que eu estou falando é, temos esse tesouro em vasos de barro. Por isso que em João capítulo 3 fala, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, de que fôssemos chamados filhos de Deus. Ele está falando, ei, para pensar, vê o tamanho do amor de Deus, de te colocar na posição de filho de Deus. E cara, a gente não entende, cara. Eu creio que o inimigo ele tem uma estratégia de banalizar todas as verdades que são cruciais, ele banaliza. Tá, todo mundo é filho de Deus. Não é todo mundo que é filho de Deus. Todo mundo é criatura. E criatura ainda na morte, servo do pecado, destinado à destruição. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, a palavra ali, poder exúcia, autoridade. Deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Cara, você começa a entender que você foi feito para ser filho de Deus, começa até a te portar diferente. Tu perde vergonha, tu perde timidez, tu começa a ser ousado, tu começa a até te cuidar melhor, porque você fala, meu irmão, eu sou filho do Deus Altíssimo.
É verdade. Tu começa a ver o mundo completamente diferente quando tu começa a entender isso. Tu perde o medo. A palavra de Deus fala que o ímpio ele foge sem que haja ninguém a persegui-lo, mas o justo é ousado como leão. Você está querendo dizer até que tu é justo? Óbvio. Não por causa das minhas obras, mas por causa de Jesus Cristo. Aquele que não conhecia pecado se fez pecado por nós, para que aquele que não conhecia pecado foi feito pecado, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então você se tornou justo, por quê? Porque o Filho de Deus é justo. Jesus falando de si mesmo falou, se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Uma lei, lá em Gênesis, lei, princípio. A Bíblia é cheia de princípios, existe um princípio. Cada semente produz segundo a sua espécie. Deus semeou um filho para gerar o quê? Servos? Para gerar filhos mais ou menos. Ele semeou um filho para gerar filhos. Por isso Jesus ele veio como filho unigênito e ressuscitou como primogênito entre muitos irmãos. Não deixe que isso se torne banal na tua vida. Se isso se tornar banal na tua vida, é quando você vai parar de ver e entender o propósito do que tu tem aqui nessa terra. A gente já falou sobre o maior propósito que a gente tem para Deus é ter relacionamento com Ele, amém? Amém? Mas até isso vai afetar se você não entender que você é filho. Se você não entender que você é filho, que você pode falar papai e correr nos braços do pai e você é aceito por ele, até isso que é o maior propósito da tua existência, que é ter relacionamento com Deus, vai ser afetado. Agora, quanto mais ter ousadia para pregar o evangelho, curar os enfermos, andar no sobrenatural de Deus. Pessoal, só deixar uma coisa clara para vocês. Você andar por fé não significa que você não vai passar por tribulações. Às vezes as pessoas, tem uma irmã nossa que abriu um restaurante lá em Rancho Queimado, e dela ligou apavorada para a marcha, estava se sentindo meio agoniada. Ai, porque a gente não está vendendo, porque não está vindo os clientes. Tarará. Sabe o que a pessoa pensa nessa hora? Ai meu Deus, não está dando certo, não vai dar certo. Ela acha tipo, cara, se eu estivesse fazendo certo, se eu sou filho de Deus, se Deus está comigo, então a coisa ia funcionar assim, ó, perfeitamente. Não. Não é assim que funciona. Tu habita no mundo que jaz no maligno. Tu habita no mundo que jaz no maligno. Vai ter situações desesperadoras acontecendo na tua vida. Mas nós andamos por fé e não por vista. E é esse momento que você deve reconhecer, meu irmão. Não, eu estou passando por isso aqui, eu vou vencer. Porque a palavra de Deus diz, e tu te estabelece na palavra de Deus, você se estabelece naquilo que você sabe, e você permanece crendo, e você vai ver a vitória. Mas as pessoas às vezes elas veem um problema, ai meu Deus, eu devo estar fazendo tudo errado, será que eu não devia estar jejuando? Será que eu devia... Não, meu irmão, você não está entendendo. No mundo tereis aflições. A casa que está sobre a rocha, a casa que está sobre a areia, ambos vêm a tempestade, as águas e os ventos. A diferença é que a casa na rocha fica, a casa na areia cai. Vai vir tempestade, vai vir vento. Só que se você tem uma mentalidade do que tu é em Cristo Jesus, é como se tu estivesse no paraíso a todo momento. Aquele salmo bem conhecido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, amém? Olha, ele está passando no vale da sombra da morte, não está temendo coisa nenhuma. Ele está no vale da sombra da morte ou não? Mas parece que não, porque ele não está temendo medo algum. Isso é fé. Isso é fé. Sabe, pode ser uma coisa? Se uma pessoa pode olhar para você, ver a tua vida, e ela não pensar assim, tipo, caramba, cara, não deve acontecer nada de ruim na vida dessa pessoa. É porque você não está manifestando o reino de Deus. Não quer dizer que você não vai ter problema. Quer dizer que a pessoa, se tu anda por fé, a pessoa vai olhar para você e falar, meu irmão, Natan não deve ter problema nenhum, pô, a Dani não deve ter problema nenhum. Pô, não acontece nunca na vida deles, é que você não sabe, mas a questão é que ele está andando no vale da sombra da morte e não está temendo mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Tu está entendendo a diferença? Os grandes homens de fé são os que mais sofreram, mano. Quem é que já foi cerrado por causa da palavra? Pô, Hebreus 11, mano. Cerrado. Imagina, cerrado não é decapitado, tipo, demora um pouquinho mais. Putz, cara, sabe?
Eu já pensei, falei, Senhor, pô, vou ser errado não, Senhor. Tiro na cabeça, de uma vez. De uma vez, Os membros, puxando os membros. porque não, Senhor, você sabe que você não pode dar mais do que a gente pode suportar, Senhor. Nem queimar, nem afogar, não tira na cabeça, tá bom. Cara, mas entende o que eu tô querendo falar? Paulo, mano, por isso que ele fala, como nada tendo e enriquecendo a muitos. Como angustiados, mas não, como é que é? Não, como angustiados, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Ele falando, ele fala, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Quer dizer, tipo, quem que é esse cara, meu irmão? O cara no reino espiritual, será que o diabo te conhece no reino espiritual? Só uma pergunta. Será que o diabo sabe quem você é? Tem um pastor que ele fala o seguinte, se o diabo nunca se colocou no teu caminho, é porque vocês dois estão indo na mesma direção. Cara, sabe Martim Lutero? Satanás, o diabo apareceu para ele. Ele estava lá escrevendo, não sei o que ele estava fazendo, você estava traduzindo uma Bíblia, o Satanás apareceu para ele, ele pegou o negócio de tinta e jogou no diabo. Cara, se tu estiver fazendo, se tu estiver entendendo quem tu é, cara, o diabo ele vai vir te atacar. Se não tiver um pôster seu, né, lá em exatamente. Fala aqui, ó, assim, a Marcia fala, eu quero quando acordar que os alarmes do inferno começam a... Ela acordou. Cara, você pode pensar que coisinha arrogante. Né? Você fala, que arrogante, né? O que tu pensa que tu é? Talvez filho do Deus Altíssimo? A expressão de Deus na terra? Justo? Com toda a autoridade, todo o poder, né? Com poder para pisar em serpentes e escorpiões, sobre toda a força do maligno, e nada me fará dano algum. Amém. Cara, será que é verdade essas coisas? Cara, que doideira, mano. O cara começa a falar, mano, que loucura, eu não estou crendo o suficiente nessas coisas. Putz, o evangelho sempre chama para ir mais profundo, né? Eu estou falando isso para vocês e eu estou tipo, cara, que vergonha, vambora, mano, começa a se mexer. Mas, mano, isso aqui transforma a tua vida. Quando a palavra de Deus fala que Deus ele deu o domínio para todos os animais, né? Do homem para todos os animais, né? Quem que o diabo usou para enganar Adão e Eva? Pô, mas ele não tinha domínio sobre os animais? Tinha, né? Por isso fala que a serpente era a mais astuta entre todos os animais do campo. Satanás escolheu não o mais forte, não o mais feroz, não com garras mais longas, com dentes mais afiados. Ele escolheu a mais astuta. Por quê? O diabo não tem autoridade para vir e submeter você à vontade dele. Ele tem que te enganar e fazer você comer o fruto. Ele tem que te enganar e fazer você acreditar que você não pode. Satanás leva... Você sabia que... Bem, Satanás leva Jesus ao alto monte. Mostra para ele todos os reinos do mundo em um instante. Fala, olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Quem que deu domínio dos reinos a Satanás? Não foi Deus. Deus deu aos homens. E os homens deram a Satanás. Foi o homem que entregou o poder do mundo a Satanás. Mas posso dizer uma coisa? Mesmo hoje, tá? Mesmo no mundo caído, com Satanás com domínio sobre a terra, ele só tem domínio porque os homens têm domínio. Não é que o diabo chegou, enganou Adão e Eva e pegou o domínio deles e agora o domínio é meu e eu faço o que eu quero. Não. O que ele fez? Ele pegou Adão e Eva e fez eles se tornarem servos dele. E já que esses aqui continuam tendo autoridade sobre a terra, Satanás, guiando esses, consegue, através desses homens, manifestar a sua vontade nessa terra. Por isso o diabo não pode fazer nada contra você sem a tua permissão e cooperação. E mesmo que tu não fosse filho de Deus, o diabo não pode simplesmente chegar num cara que não é filho de Deus. Vamos dizer, um cara que está na macumba. O diabo não pode chegar naquele cara e simplesmente fazer o que quer. Sabe por quê? Ele não tem autoridade para simplesmente chegar e fazer o que quiser. Por isso o diabo tem que fazer o cara se alinhar à vontade de Deus, à vontade do diabo, à vontade dele, vez após vez, até que ele tem uma influência o suficiente para matar.
Ele não pode simplesmente chegar e matar. Se ele pudesse simplesmente chegar e matar, estaríamos todos mortos. Ele já teria matado a maioria do mundo. Não é verdade? Sabe por que ele não faz isso? Porque ele não tem autoridade. Ele tem que te enganar, assim como a serpente. Ele tem que te enganar. Ele tem que fazer você acreditar. Ele tem que fazer você se drogar. Ele tem que fazer você se encher de música podre que vai te levar à depressão. Ele tem que fazer você se envenenar. Ele tem que te fazer tomar decisões erradas. Cara, você vê pessoas que não acreditam em Jesus tendo uma vida boa. Até certo ponto, né? Por quê? Tomaram decisões corretas. Tá? Porque o diabo não pegou e destruiu a vida deles, porque os caras usaram da autoridade deles como homens nessa terra e utilizaram para tomar decisões corretas. Tem pessoas que a gente fala, tipo, nossa, falta Jesus para essa pessoa, né? Sim. Porque o caráter é tão correto. Sim, exatamente. Por quê? Porque existe influência de Deus na terra, existe o conhecimento do bem e do mal, a gente vai entrar numa outra coisa, mas o que eu quero dizer é, o diabo não tem todo o poder. O diabo só tem autoridade nessa terra, porque existem homens dispostos a segui-lo. E, infelizmente, é a maioria. Mas maior que está em nós do que o que está no mundo. Ó, tá? Então, olha que interessante. Ele teve que usar uma serpente para enganar. Da mesma maneira hoje, ele tem que te enganar. Tem que te enganar. E o que ele fez para Adão e Eva? Ele falou, você não tem tudo que você poderia ter. Deus está segurando. Deus está segurando. Você não tem aquilo que você poderia ter. Ele fez Adão e Eva acreditar que tinha algo faltando. Quer dizer, fez eles pensarem que eles eram aquém do que eles poderiam ser. É isso que ele faz contigo hoje. Ele está toda hora tentando fazer a gente acreditar que a gente é aquém do que quem a gente realmente é em Cristo Jesus. Agora, voltando para a questão dos deuses, abram ali, João 10, a partir do versículo... Vamos ver... Vamos ler a partir do 30. 30. Jesus falando com os fariseus. Eu e o Pai somos um. Jesus afirmou, eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Eu mostrei muitas obras boas. Qual das obras boas que vocês querem me apedrejar? Por qual delas? Os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, e porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Tá. Olha aqui. Jesus não falou, eu sou Deus. Falou? Não. O que ele falou? Eu e Pai somos um. Tu está te fazendo igual a Deus. Porque ele falou, eu e o Pai somos um. Aquele que se ajunta com o Senhor se faz um só Espírito com o Senhor. 2 Coríntios 6,17. Aquele que se ajunta com o Senhor se faz um só Espírito com o Senhor. Continuando. Então eles falaram, você está blasfemando, se dizendo que é igual a Deus, porque você falou, eu e o Pai somos um. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se chamou os deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Nossa, mas olha que engraçado. Ele não falou, eu sou filho de Deus. Ele falou, eu e o Pai somos um. Agora ele está falando, você está dizendo que eu blasfemo porque eu disse que eu sou filho de Deus? Ele está mostrando que você ser filho de Deus é porque você e Deus são um. E isso, segundo os judeus, você está te fazendo igual a Deus. Estão entendendo? E daí eles ficaram querendo apedrejar. Ele fala, tá, mas na lei de vocês está escrito, vós sois deuses. E a palavra que Deus é a palavra no grego teos, que significa Deus. Isso está escrito nos Salmos que a gente leu. O Salmo é considerado leis também. Sim. Então, a palavra de Deus é um concerto. O que ele fala, ele não volta atrás. Passa a ser uma lei. Os judeus seguiam aquilo à risca. Exatamente. Um super rei. Então, olha que interessante. Olha isso. Nossa, Jesus falou, não, Natan,
Jesus falou, utilizou daquele versículo que nós lemos, de Salmos 82. Concordando, reafirmando e dizendo, vocês, como assim? Lá está dizendo, vós sois deuses. Vós quem? Filhos do Altíssimo. Quem nós somos? Filhos do Altíssimo. Quem nós somos? Filhos do Altíssimo. A quem foi dada a palavra. Hã? Pega a pedra. Você foi criado para ser Deus na terra. Deus na terra. Deus é Deus, você é criatura, tá? Vai fazendo achando que você é Deus para você ver para o lugar que você vai. Certo? Só tem um Deus. Mas Ele nos fez para ser sua imagem e semelhança. Eu estava pensando e sabia que não existe livre-arbítrio? Não existe livre-arbítrio. Existe a opção de você desobedecer. Mas a escolha é uma só. O caminho é um só. Se você desobedece, você paga por essa desobediência. O que eu quero dizer é, você tem toda a liberdade de desobedecer, mas vai ser uma desobediência, porque você deveria estar caminhando nesse caminho que Deus te mostrou. Sabe onde está o cristianismo? A palavra de Deus fala, Senhor, eu sei que não está no homem direcionar os seus passos. Fala, como instruirá o jovem, como santificará o jovem o seu caminho? Fala, em meditar na sua palavra e guardar os teus mandamentos. A maneira de santificar é como? Na palavra de Deus. Então, por quê? Porque tu foi criado para viver por Deus, para Deus, pela glória de Deus. Não deveria ter, deveria ser uma coisa só. Você é uma criatura que flui Deus, toda hora você tem relacionamento com Deus, tudo que tu faz é para a glória de Deus, Deus flui através de você. Está entendendo? Uma fonte de Deus nessa terra. Deus em você, você manifestando Deus para o mundo, para a glória de Deus. Deus em você, fluindo através de você, manifestando Deus para o mundo, para a glória de Deus. Esse ciclo eterno. A questão é que nós queremos escolher. Nós queremos tomar decisões. O cristianismo está em você não direcionar os seus passos. Em você fazer com que Ele direcione os seus passos. Porque você é um com Deus. Amém. Aí está a verdadeira sabedoria. Adão e Eva, e eu estava falando sobre isso ontem, que ele falou que quem pregou lá? O Alessandro Vilas Boas pregou. Mas é uma coisa que eu tinha pensado, olha que interessante. Isso conforme mostra como quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Jesus não era Deus? Mas ele não era homem? Ah, mas ele era Deus e era homem ao mesmo tempo? Certo? A palavra de Deus fala que Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Jesus foi tentado? Foi. Por que ele foi tentado? Era homem. Porque ele veio na semelhança do corpo do pecado. Então ele tinha um corpo humano representando os homens na terra. Tá? Certo? Mas em espírito ele era nascido de Deus. E no espírito dele ele era Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. Mas ele segurava a onda dele como Deus, é isso? Não. Não é que ele segurava. A palavra de Deus fala que ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou a si mesmo. Quer dizer, tudo que Jesus Cristo fez nessa terra, ele fez como um homem em relacionamento com Deus. Tudo que ele fez, ele não fez utilizando a divindade no entendimento de eu sou Deus e ponto, acabou, eu vou fazer e acabou. Tudo que ele fez foi em relacionamento com o Pai, para que desse a você um exemplo do que você, como filho de Deus, pode viver. Porque se ele viesse e manifestasse as coisas como Deus apenas, você não é Deus, você não poderia fazer. Mas ele veio para modelar uma vida que você pode viver, porque assim como ele era filho de Deus, é filho de Deus, mas está lá nos céus agora, você é filho de Deus. E da mesma maneira que ele andou nesse relacionamento com o Pai, onde ele falou, eu não posso fazer nada sem o Pai, da mesma maneira você deveria ter um relacionamento com o Pai e poder falar, eu não posso fazer nada sem o Pai, e ao mesmo tempo nada é impossível a mim, porque o que eu vejo Deus fazer, eu posso fazer, e nada é impossível para Deus. Por isso que a palavra de Deus fala que nada é impossível para Deus, mas também fala que tudo é possível àquele que não está botando você junto com a própria natureza de Deus, o qual é ilimitado. Cara, ou a Bíblia é verdade, ou a gente está falando umas doideiras aqui, o que a gente está fumando? Não é verdade? Cara, ou a Bíblia é verdade, ou cara, você tem é muito mais preciosa a tua vida do que você entendeu.
Jesus era Deus, não era? Sim. Deus não é onisciente, onipotente, onipresente? Sim. Tá. Mas então como é que diz em Hebreus que mesmo que era filho, Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu? Fala que Jesus aprendeu. Não, pensei que ele não tinha que aprender nada. Ele já nasceu falando hebraico. Né? Saiu do ventre da mãe já falando. Aba, já falando hebraico. Não é grego, isso é grego. Erro teológico. Grego. Ele nasceu já falando? Não. Ele teve que aprender, não é verdade? Ele teve que aprender a obediência por aquilo que padeceu. Nos evangelhos fala que ele ia crescendo em sabedoria e em estatura. Jesus teve que aprender. Porque ele era homem e tudo que ele tinha de revelação era através do Espírito dele, nesse relacionamento com Deus. Ele não sabia de todas as coisas, porque ele estava limitado pela carne física dele e a alma dele. Ele estava agindo como homem. Então, Fale. a fé grande dele, tipo, de entender que ele é filho e de que ele tinha um relacionamento direto com Deus, já o destacava de todas as pessoas. Sim, na verdade, essa era a base que fazia... Claro que ele tinha uma natureza diferente daqueles que o cercavam, tá? Mas, por exemplo, hoje nós temos a mesma natureza em espírito que ele tem. Mas a questão é, tudo que ele fez foi através da fé em Deus. Sim. Tá? Tudo. Tanto que, quando Jesus ele foi tentado, e Satanás veio e tentou ele no deserto, uma das tentações foi: ei, se tu é o filho de Deus, fala que transforma essa pedra em pão e coma. Não tem nenhuma lei dizendo, não transformarás pedras em pão para comerdes. Não tem nenhuma lei que diz isso. Onde é que estava a verdadeira tentação? Ele estava utilizando da fome que Jesus estava sentindo. E falando, se tu... Então, quer dizer, uma coisa que o cara já estava desejando, comer. A carne dele estava, eu quero comer. 40 dias sem comer. Ele utilizou disso para falar, se tu é o Filho de Deus. O ponto não era comer pão transformado da pedra. Era ele fazer aquilo como tentando se provar. Tentando provar para si mesmo que era Filho de Deus. Atacou a identidade dele. Atacou a identidade dele. Qual foi a última coisa que ele escutou antes de ir para o deserto? Quando ele sai das águas, depois de ser batizado, o Espírito Santo vem sobre ele e Deus fala, este é meu Filho amado em quem eu me comprazo. Ele fala em voz audível, esse é meu Filho amado em quem eu me comprazo. Ele vai para o deserto, o diabo chega e fala, se tu é o Filho de Deus. Nossa, Olha que coisa doida. doideira mesmo. Né? Agora olha que interessante, tá? Então Jesus teve que aprender, então Jesus era homem, tá? E ele manifestou tudo que ele manifestou na terra como homem. Ao mesmo tempo que ele era 100% Deus. Certo? Amém? Amém. Se Jesus não tivesse modelado uma vida que a gente pode viver, ele não teria falado siga-me. É verdade. Certo? Fala, o discípulo não é maior que seu mestre, mas todo discípulo que for completo, que for perfeito, será como o seu mestre. Nós não somos maior que ele, mas a gente pode andar como ele. Porque ele modelou uma vida e te deu do Espírito que habita nele. Continuando. Continuando não, né? A gente já leu aqui. Já lemos? Isso. Tá. Agora abram em Salmos 8. Salmos 8. Outra pessoa abre para mim em João capítulo 5. Alguém fica ligado aqui, por favor, para quando terminar a transmissão botar de volta, porque vamos passar um pouquinho. Pode ser? Não, tudo bem, vamos passar um pouquinho. Tá bom? Pode ser? Claro. Só quando acabar aqui põe de volta. O outro é mesmo, João? Nós vamos passar um pouco, pode ser, pessoal? Sim. João não, Salmos 8 e depois João 5. Primeiro Salmos 8, mas pode botar o dedo já no João 5. Vou ler por causa do tempo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao vingador ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, olha isso, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembre dele, e o filho do homem para que o visites. Tipo, Senhor, por que tu dá tanta importância ao homem? Continuando. Pois pouco menor o fizeste do que os... Leia para mim as traduções de vocês. Anjos. Brother? Pouco menor fizeste... Peguei você, Não, né? porque eu fizeste menor do que Deus, eu acho que... Pouco menor fizeste do que? Deus. Deus. É. Quem mais tradução aí? Sim.
Seres celestiais, outra tradução? Tá. Essa palavra traduzida para anjo aqui é a única vez que eles pegam a palavra Adonai e traduzem para anjo. Sabe por quê? A dificuldade dos tradutores entenderem que realmente ele estava falando que Deus nos fez um pouco menor do que Deus. Essa palavra é Elohim. É Elohim. Aqui está escrito Elohim, eles traduziram como anjos, justamente aquilo que você falou. É a dificuldade deles acreditarem Do que nós está falando somos aí. realmente feitos como Deus. Só que na tradução é Deus. É Deus. Mas isso não é King James? A minha é King James. Eu confio mais no Uma dessas é Paraguai. Então, em algumas traduções, você pega as traduções, compara as traduções, em algumas coloca anjos, em outras colocam Deus, em outras colocam seres angélicos, mas a verdade é que a palavra ali usada é aquela palavra que de 2.600, 2.300 vezes é usada para a palavra Deus. Deus, Criador dos céus e da terra, Elohim. Olha isso. Pois pouco menor o fizeste do que Elohim, e de glória e de honra o coroaste. Certo? Quando... Quer ver? Na tradução Fale. revista atualizada, é Deus mesmo. É Deus? Deus com letra maiúscula. Viu? Olha então. Pois pouco menor fizeste do que o Elohim, e de glória e de honra o coroaste. Coroou quem? Quem? Os homens. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo, fala tudo. Puseste debaixo de seus pés todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Aleluia, gente. Abre João capítulo 5. Mentira, cara. Isso seria muita coisa para já ser crucificado, Engraçado né? que o mundo rejeita Deus, mas ao mesmo tempo ele quer ser Deus. Sim, só quer ser Deus sem... Um outro Deus, mal. Exato. Como o Deus, em vez de se sujeitar. É a mesma coisa que Satanás falou a serpente falou para Adão e Eva. Sereis como deuses. E eles querendo ser deuses. Ao invés de saber que, cara, eu sou o representante de Deus nessa terra. Entendeu o que é o Deus para ser o Deus certo, né? Exato. Para ser a manifestação de Deus nessa terra. Certo? Meu Deus. Você tá indo, não tá? 5 o quê? O 5, versículo 24. Não, 22. E também o Pai, quem é o Pai? Deus. A ninguém julga, mas deu ao Filho, quem é o Filho? Jesus. Todo juízo. Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo... Já não parou aqui, pessoal? Não. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque, fala por quê? Porque É o Filho do homem. Aí está falando que Deus... Parou aí? Não, tá quase. Está falando que Deus, ele deu o domínio para Jesus, por quê? Porque ele era o Filho do homem. Sabe por que Jesus precisou vir em forma de homem? Porque de outra forma ele não teria autoridade na terra. Anjos não teriam autoridade na terra. Deus não podia simplesmente vir e apagar os nossos pecados. Para alguém poder manifestar e fazer a vontade, a palavra de Deus é o que diz. Eu não me lembro em qual livro diz, mas a palavra de Deus fala o seguinte: fala que Deus ele procurou alguém que pudesse permanecer na brecha. Ele fala, mas como ele não encontrou, fala que ele se maravilhou de não encontrar um. Ele falou, então o seu próprio braço trouxe a salvação. E se você fazer um estudo sobre o braço do Senhor, quando fala do braço do Senhor, está falando de Jesus. Está falando, Deus procurou um homem, para tentar ser o cara que ia parar na brecha. Não encontrou, ele falou, eu mesmo. E Deus se tornou a semente
do ventre de uma mulher. Fez a Né? minha- Cresceu 9 meses, nasceu como homem. Ezequiel 22:30. Amém. Lê para nós. Procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronam, e que defendesse a terra a fim de que a minha ira não a destruísse. Porém, não encontrei ninguém. Amém. É que essa versão é mais atual. Amém. Mas olha isso, cara. Então, quer dizer, Deus está procurando um homem, tá? E Jesus precisou vir como homem, e porque ele é homem, ele tinha domínio sobre a terra. E como homem, ele teve que vencer Satanás. Como homem, ele teve que submeter Satanás debaixo dos pés da humanidade de novo. Se lembra lá, Gênesis 3? A semente, fala, botaria a tua semente contra a semente da mulher, e a tua contra a semente contra a semente da mulher, e a semente da mulher contra a tua semente, fala, e tu lhe pisarás, fala, a tua semente, a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente, e tu vai lhe ferir o calcanhar. Está falando do quê? Jesus. Já estava anunciando o homem que seria a semente da mulher. O interessante é que mulher não tem semente, quem tem semente é o homem. Não, por que semente da mulher? Porque a semente que Maria recebeu não veio de homem nenhum, veio de Deus. A semente da mulher pisa a cabeça da serpente, e a serpente, pá, coloca o veneno, que é o pecado, sobre esse homem, e ele paga o preço pela humanidade. E agora, nós voltamos à posição que fomos criados para ser. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós entramos numa coisa aqui, cara, que tá louco, não tem fim. Eu sei que eu tenho que parar e eu vou parar. Eu vou acabar. Não, eu vou acabar por causa do horário. Hoje é sexta mesmo. Oi? Hoje é sexta-feira. Sexta, nossa. Eu quase que eu tinha dito sexta, é verdade. Eu já tava mudar então pra sexta. Até tarde. Rolou uma dúvida. Tá. Oi, quem falou de dúvida? Não, eu falei que rolou uma dúvida. Ele falou com tanta convicção Você que eu atrás fiquei fazendo da as luz de contas. glória? A luz de Deus não dava nem para te ver, dava ver a luz de Jesus. Irmãos, vocês estão entendendo? Amém. Jesus precisou vir em forma de homem, tá? Cara, isso é muito forte, essa parte aqui. Mas a questão é a seguinte. Deus, para tu ter autoridade nessa terra, você precisa ter um corpo físico, tá? Se lembra quando Jesus ele vai para os gadarenos e vem o endemoniado, ele se prostra diante do Senhor, fala, Senhor, eu sei que tu é o Filho do Deus vivo. Ele mandou ele se calar. Falou, por acaso você veio nos atormentar antes do tempo? E daí eles falaram, Senhor, se tu nos expulsa, não nos mande para o abismo, nos mande para aqueles porcos. Eles precisaram pedir permissão para Jesus, para poder entrar nos porcos. Se os demônios, para eles poderem ter alguma autoridade nessa terra, eles precisam de um corpo físico. Por isso, um porco tem mais autoridade do que um demônio. Um porco pode pegar e cavar uma terra, não pode? Um porco pode correr para esse lado, depois correr para aquele lado. Se ele quiser, ele pode defecar ali. Se ele quiser, ele come aquela planta ali, não é verdade? O porco tem liberdade, né? O demônio não pode. O demônio não pode rolar uma pedra. O demônio não pode mexer uma graminha. Ele fala, não, cara, porque eu sei que tem pessoas que levitam mesa, eu sei que tem pessoas que né, as coisas flutuam. Sempre que acontece isso é porque existe um homem permitindo que isso aconteça. Sempre existe um médium mediando essa ação espiritual. Por isso que precisa de um macumbeiro, precisa de um bruxo, precisa de um satânico, precisa de um homem com autoridade na terra para liberar os seres espirituais para fazerem algo. Eles não podem simplesmente vir fazer. O diabo precisa de adoração de alguma forma. Sim. E de cooperação. Então, e para você ver, uma meba, uma lesma tem mais autoridade que Satanás nessa terra. Ele precisa utilizar de pessoas físicas. Da mesma maneira, Deus. Da mesma maneira, Deus. Deus precisa de um homem. Por quê? Porque Deus ele não tem poder? Ele tem poder. Ele podia pegar é tudo dele. Ele podia destruir tudo e começar de novo. Mas ele deu autoridade. Ele não pode simplesmente tirar a autoridade nossa. Ele nos deu. Então agora ele trabalha debaixo da autoridade que ele nos deu. Cara, olha que incrível isso. Ou seja, a gente usa para abençoar
abençoar outras pessoas e para fazer a obra dele aqui, o que ele quer ter. É nesse ponto que eu quero chegar. Sem você, a obra dele não manifesta. Posso? Ele assentou à direita de Deus Pai, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Jesus está sentado à direita de Deus Pai, esperando que os inimigos de Jesus sejam postos por escabelo dos seus pés. Quem vai colocar o inimigo por escabelo dos pés de Jesus? Nós. A sua igreja. Porque os portões do inferno não prevalecerão a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Então a questão é a seguinte: agora o inimigo perdeu a autoridade que ele tem como ele tinha, certo? Por exemplo, Jesus pode vir agora a qualquer momento e falar: deu, acabou, tchau, e jogar o diabo no... Por quê? Porque ele tem agora a autoridade. Mas então o diabo continua utilizando a autoridade que os homens têm como seres vivos e físicos nessa terra para poder exercer ainda o plano dele. Mas nós somos aqueles que manifestamos o reino de Deus nessa terra. Então nós agora, como filho de Deus, não só temos autoridade na terra, mas autoridade sobre os espíritos. Autoridade sobre o reino celestial também. Porque a gente tem agora autoridade em nome de Jesus, autoridade nos céus e na terra. Amém. Mas eu estava querendo mostrar a primeira parte de Deus, da terra, dos homens, a imagem e semelhança de Deus. Vocês entendem por que a gente pode pegar e falar, então, tipo, a figueira, nenhum homem coma fruto de ti, e a figueira obedecer a tua palavra? Você poder falar com uma enfermidade, uma bactéria, falar com um câncer, você falar, ei, em nome de Jesus, seca e sai do corpo dessa pessoa e tem que obedecer? Por causa da autoridade que Jesus, o Filho do homem, tem, você morreu e agora Cristo vive em você, e você como homem e filho de Deus, manifesta a vontade dele nessa terra. Amém. Por isso você tem autoridade para manifestar. Tá? Para finalizar agora, por que que Jesus demorou mais ou menos 4.000 anos, desde a queda de Adão e Eva, até Jesus vir? Já pararam para perguntar por que demorou tanto tempo? Por que demorou esses 4.500 anos mais ou menos para Jesus vir? Por que Deus já não enviou Jesus assim que Adão e Eva pecou, já enviou Jesus já para morrer pelos nossos pecados? Porque a primeira tentativa foi um paraíso como Adão e Eva. Como assim? Não, o plano A de Deus era todo mundo ser como Adão e Eva. Aí eles já caíram. Sim, eles caíram. Daí... Aí depois vinham profetas. Aí já que não queria mais profetas, pediram rei. Aí o negócio foi encardindo, foi ficando cada vez pior. Até que Deus ficou... eu vou ter que enviar o filho. Hã? Putz, eu vou ter que enviar o filho. Não queria chegar nessas consequências. Nessas últimas consequências. Tipo, não deu nada, não deu certo nada, eu vou ter que... Ô Jesus, eu não estava querendo. Os caras encardiram pra caramba lá. Você vai ter que ir lá ajeitar esse negócio aqui, viu? Ele vai não acredito, com tantos profetas que a gente viu. Não, mais ou menos, tá? Mais ou menos. Mais ou menos. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo fala que daqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, o qual foi imolado antes da fundação dos séculos. Fala que Jesus foi imolado antes da fundação dos séculos. Como assim? Deus vive no atemporal. Deus está olhando aqui, passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Quando Deus, a quem ninguém estipula tempo, falou, vou fazer uma terra, e ele falou, vou fazer um homem segundo a minha imagem e semelhança. Já que tem minha imagem e semelhança, vai ter poder de me obedecer ou desobedecer. Ele sabendo que não seriam máquinas, mas teria o livre-arbítrio de desobedecê-lo, ele sabia que iriam. Então ele sabia, se eu decido criar esses homens, automaticamente alguém vai ter que pagar o preço. Meu filho vai pagar o preço, e ele olhou, viu tudo o que aconteceria, todos que se perderiam, viu quem aceitaria e falou, vale a pena. Haja luz. E começou. Então quando Deus falou, antes dele falar, haja luz, é como se Jesus já tivesse sido crucificado. Então já que ele vive no atemporal, quando Deus falou, haja luz, Jesus já tinha sido crucificado, ressuscitado, subido aos céus, sentado à sua direita, a gente venceu, a gente vai lá, e daí chega em Apocalipse e fala, então são passadas o princípio de todas as coisas. Acaba o trailer. O trailer acaba para começar realmente a nossa vida. Eu ouvi uma explicação no YouTube de uma pessoa falando justamente sobre isso. Por que se Deus já sabe tudo que Satanás vai fazer, se ele é tão, que vai acabar, que ele vai fazer tudo isso, por que ele não acaba com ele logo? Acaba com Satanás? Com Satanás logo. E aí o pastor ele explica que na
na verdade ele já acabou. Exatamente. Só que, na verdade, o tempo dele é diferente do nosso. Sim, e não só isso, a questão é, existe algo em Deus dele não fazer seres que são obrigados a obedecê-lo. Você vê isso até nos anjos. Os anjos tiveram a capacidade de desobedecer a Deus. E ele falava também que na verdade o que Satanás está fazendo é correndo contra o tempo, porque ele precisa estragar a maior quantidade de vidas possíveis, porque ele já sabe que o tempo dele acabou. Deus está vencendo, gente. O diabo está correndo atrás do relógio. Deus está vencendo. Agora, olha isso, cara. Agora, olha que interessante. E não dá para eu entrar nisso. Eu não vou entrar nisso agora. Não, então eu não vou entrar, não vou nem. Se eu começar, não dá. Basicamente eu ia falar sobre a questão de quando Satanás ele caiu. Quando que Satanás caiu? Quando que Satanás caiu? Satanás caiu antes da criação da Terra. Satanás caiu quando a Terra já existia. Eu tenho uma posição que para mim não tem como mais dar volta nisso, que eu acredito que é a verdade e provavelmente é bem diferente do que vocês acreditam. Quem aqui acredita que antes de Deus criar a Terra, Satanás rebelou contra Deus? Quem aqui acredita que antes de Deus construir a Terra, o diabo ele se rebelou contra Deus? Vocês acreditam nisso? Tá bom. Eu não. É isso que eu explicava. Tudo bem. Deixa eu só explicar para vocês. Uma das coisas, porque se Deus soubesse, eu sei que Satanás, o Lúcifer, o anjo da luz, ele vai se voltar contra mim, mas, eu preciso de um cara malzinho, né, para poder fazer com que tudo isso aconteça, para que os verdadeiros venham a mim. Deus não seria bom, ele seria mal, teria um pouquinho de trevas nele, não é verdade? Sim. A verdade é, eu creio, segundo Isaías, que fala, Lúcifer, filho da alva, estiveste no deserto, estiveste no jardim do Éden, toda a tua cobertura era de pedras preciosas, os pífaros e as coisas estavam em ti no dia em que foste criado. Fala que ele estava no Éden, e quando fala que ele estava no Éden, fala que ele estava no Éden na sua glória, na sua criação gloriosa ainda, não como caído. A palavra de Deus... Então, por isso... mas se ele estava ali na sua glória no Éden, significa que ele não se rebelou antes. Sim, é isso que eu creio. Certo? Eu creio que ele se rebelou ali. O que acontece? Cara, o diabo é o seguinte, o diabo é tolo, mas ele sabe o suficiente que ele não tem poder para ir contra Deus. Imagina aí, falar, mas ele tinha 1/3 dos anjos, e ele se rebelou contra Deus, fizeram guerra, criaram trincheiras, e Deus, nós estamos indo pegar teu trono. E Deus começou um plano de, vamos lá, Miguel, vamos lá, corre lá, o que a gente vai fazer? Vamos embora. É isso que a galera imagina, irmão, Deus é Deus, Deus é Deus. O diabo tinha 1/3 dos anjos. Deus tinha 2/3. Imagina, se o diabo ele ia enfrentar Deus de frente. Isso aí vai render no nosso grupo. Vai render. Se Deus ia... Rapidinho. Se Deus ia enfrentar ele, se o diabo ia enfrentar ele de frente. Cara, o diabo é tolo. Quando o diabo, ele viu Adão e Eva, e viu que Deus deu autoridade para Adão e Eva, sem colocar uma condição. Ali era a única oportunidade em que realmente Satanás poderia se colocar como Deus. Falou, se eu conseguir fazer com que eles se submetam a mim, eu vou ser o Deus desse mundo, e Deus, para me destruir, vai ter que destruir eles também. Porque eles escolheram se colocar debaixo debaixo do meu poder. E eu tô resumindo. Mas, cara, de novo, ali fala dele estando no Éden, na sua glória ainda. Para mim, ele estava lá como um querubim protetor. Fala que os anjos, eles são ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos foram criados para servir ao nosso favor. Eu acredito que Satanás estava lá para servir Adão e Eva. Só que daí ele viu uma oportunidade e falou, vou pegar essa glória para mim, vou ser igual a Deus. Tá? Mas tudo bem. Isso aí é muito interessante. E daí, sendo isso verdade, Deus sabia que se ele criasse o homem e desse essa autoridade, Lúcifer iria se perverter. O que ele faz? Deixa de criar? Não, eu quero criar os homens. O homem vai seguir Lúcifer, que vai se corromper por causa do que eu vou dar para eles, mas tudo isso vale a pena para eu ter meus filhos. Haja luz. Olha o quanto você é precioso para Deus. Amém, irmãos? Vamos parar por aqui. Isso explica muito Tá. A pergunta que se fez, por que Deus demorou os 4.000 anos? Por que Deus demorou os 4.000 anos? Precisava esperar o cara lá como Salvador. Por que demorou 4.000 anos para Jesus vir? Entendo. Olha isso aqui, rapidinho. Pessoal, é importante. Deus criou o mundo como?
falando. Haja luz. Haja separação entre luz e trevas. Aparece a porção seca, certo? Falando. Quando ele termina, ele só cria o homem é a última coisa que ele cria. Por quê? Porque quando ele cria e fala, domine, acabou. Ele não pode mais falar ao mundo e criar algo se não for pela boca do homem. É verdade. Entendeu? Ele criou tudo, está tudo pronto. Ele faz o homem e fala, agora eu te dou o domínio. Então Deus não podia falar, opa, esqueci rapidinho, Adão, haja ornitorrinco. Daí veio aquele bicho com várias peças excedentes, né, dos outros animais, e veio aquele bicho com todo errado. Não, ele não fez isso porque ele não podia fazer. Ele deu autoridade para o homem, e agora para Deus poder criar qualquer coisa no mundo, ele precisava que Adão fosse a boca dele. Não é verdade? Não é verdade? Certo? Por isso que quem é que deu nome aos animais? Adão, na verdade? Tá. Deus não podia enviar Jesus direto, por quê? Jesus, ele é o verbo que se fez carne. Jesus precisava ser criado pela palavra de Deus. Criado, digo, sua carne, ele sempre existiu como Deus. Mas ele precisava ser criado pela sua palavra. Ele precisou de um homem que dissesse, eis que uma virgem conceberá. Ele precisou de uma pessoa para dizer, e transpassaram-me as mãos e os pés, e podiam contar os meus ossos. Ele precisou de um profeta para dizer, como um rebento do tronco da raiz de Jessé. Ele precisou de um falando, ô Belém, você é a menor de todas as aldeias. Não, mas de ti vai vir o Salvador. Ele precisou que homens que têm autoridade nessa terra, que foram criados para ser aqueles ao qual Deus flui, precisou que eles alinhassem a sua vontade com a vontade de Deus e proclamassem as palavras de Deus através da boca de um homem que tem autoridade nessa terra. Então, ele teve que pegar um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. Quando Jesus foi, pela boca dos homens, tudo de Jesus, da vida de Jesus tinha sido feita, é quando ele pôde pegar tudo, entregar para Gabriel. Gabriel chegou para Maria e falou, Maria, agraciada, bem-aventurada és tu entre as mulheres. E daí ele pegou e falou, de ti vai nascer aquele que vai ser chamado Filho do Altíssimo. Esse meu raciocínio foi bem menos espiritual que isso. Depois eu compartilho. Tá. Então olha que interessante, cara. Se Jesus é o verbo vivo e Deus não podia abrir o céu e falar, haja uma virgem vai conceber, blá, 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 e falar tudo, e blá, 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 e Jesus vem, ele precisou falar e falou, só que através da boca de... Aí que entra a questão da profecia, autoridade que você tem na língua, mano. Tu quer ver a manifestação do propósito de Deus na tua vida, meu irmão? Proclama a vontade de Deus com a tua boca. Porque tu está liberando a criação com a própria palavra de Deus saindo na tua língua. Então, demorou todos esses anos para que Jesus pudesse vir. Que doideira, não é? Mas também não é o tempo de Deus? Eu acredito que tem um tempo, mas o tempo de Deus está vinculado ao tempo dos homens. E ele não escolheu a linhagem que Jesus ia vir? Claro que sim. Mas por que ele escolheu a linhagem que ia vir? Eu já sabia que Ele escolheu a linhagem que ia vir, porque senão aconteceria a mesma coisa que aconteceu no Éden. A terra se corrompeu de tal maneira que teve que destruir e ficar só com aqueles que estavam justos. Para não acontecer igual, ele teve que separar homens, fazer uma linhagem, botar uma lei rígida para preservar os sinceros até que viesse a promessa. Certo? Por quê? Porque a vontade do homem poderia impedir a vontade de Deus. Eu também acho que a representação de Abraão com Isaac também foi uma coisa que deu mais autoridade também para Jesus. Eu acredito que tudo apontou para Jesus. Mas o que eu estou querendo dizer é, a vontade de Deus não acontece de maneira automática. Claro. Ele precisa que os homens... Então, o tempo que demorou para levar não porque Deus queria, não. Ainda não. Viva um pouquinho mais em pecado aí. Não, calma aí, falta só mais 2000 anos, Abraão. Sinto muito. Tá? Não, é porque ele precisava de homens e quem vai me ajudar? Quem que vai fazer? E daí ele foi botando os pedacinhos até que chegou o momento e falou, deu certo, agora vai! Pegou a mulher, a Maria enviou Jesus. Deixa eu ler aquele versículo lá. deixa ele encerrar. Tem que acabar, fala. E da Bíblia fala, né, algumas partes, e isso aconteceu Para para que que se se cumprisse. cumprisse assim. Sim, a vida de Jesus está toda aqui. Deixa Tá, eu fala ler aí. aquele versículo lá, para confirmar isso. É Salmo 138, 2. Incline-me para o seu santo templo e louvarei teu nome pela tua benignidade, pela tua verdade. Aí vem o final.
pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Então, acima do nome dele, ele cumpre. Então, se ele promete alguma coisa, a questão de domínio, por exemplo, dominai, ele não pode voltar atrás. Então, ele submeteu a palavra dele acima do próprio nome. Por isso que Deus ele não é um falador. Ele fala só o que ele vai cumprir. E toda palavra dele tem toda uma consequência. E só deu certo porque ele fez aliança com ele mesmo. Sim, exato. Porque claro. se fosse por nós, teria estaria dado errado. certo, teria vindo com Noé, Abraão. Só que por isso que ele precisava de homens que crescem nele, não que agissem perfeitamente. Ele precisou, não, só crê em mim, fala aquilo que eu falei, crê na minha palavra, e eu vou poder fluir através disso e fazer o que vocês não podem fazer. E sabe o que é o mais interessante disso? Que Hebreus fala que, obviamente, Jesus ressuscitou e está vivo até hoje, mas fala que o sacerdócio de Jesus é igual ao de Melquisedeque, né? É eterno, o sacerdócio interno. Então ele ainda permanece num corpo de um homem para ministrar dons aos homens, porque ele permanece vivo, glorificado vivo, para que a gente consiga ser salvo. Quando Isaías viu Deus, ele viu um trono. Sim. Quando Ezequiel viu Deus, ele viu um trono. Quando Jeremias, eu não sei se Jeremias viu, Ezequiel, Isaías viram, teve outros que viram a Deus, eles viram um trono. Quando o Estevão, sendo morto, ele olha e vê os céus abertos, ele vê Deus e Jesus à sua direita. E Jesus falou que ele faria sentar ele à sua direita até que seus inimigos sejam postos por escabelos dos seus pés. Tá, mas Deus não é um sim, só que Jesus se fez homem. Ele como homem, está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Então Jesus como homem, ei, tocai-me e vede que o Espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho, e as marcas, os pregos, o mesmo corpo de homem, ressurreto, sentado à direita de Deus Pai, representando a humanidade, intercedendo por nós, como Ele homem. ainda permanece homem por causa da gente. Claro! Não, isso Existe um homem no céu, tem um homem no céu, à direita de Deus Pai. Pessoal, achei que parou. Oi? Sim, fala que está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Deu. Agora nós vamos sair para a rua, nós vamos pregar o evangelho. Não, mas ouvindo isso dá uma Mas viu? Não tem os colchonetes? Isso já pode deixar para deixar pra gente. Por isso também com Salomão. Salomão, assim, ele fez um monte de coisa errada, mas ele teve muita prosperidade no reinado dele, porque Deus prometeu para Davi que a descendência dele. Então todos os reis fizeram tudo errado depois, mas mesmo assim ele manteve a linhagem por causa da promessa dele. Porque está acima do próprio nome, né? Porque a promessa é que vai. Amém, irmãos? E na verdade fala que Jesus é tudo da mesma descendência lá daquele povo todo que fala. Mas na verdade a descendência veio para José. Como assim? Ah, sim, veio por José, né? E José, na prática... Não era o pai físico dele. Sim, é. Sim. Mas então, segundo a lei, ele era filho. Por exemplo, sim. Existia uma lei que se um irmão de alguém morria sem filhos, o irmão geraria descendência com a mulher do irmão dele, geraria descendência para o irmão. Então os filhos que nascessem não seriam considerados filho dele, mas filho do irmão. Tá? Então ele, quando nasceu de Maria, como sendo mulher de José, a palavra de Deus fala que não serão mais dois, mas uma só carne. Então era como se fosse uma só carne, e ele herdou a descendência de José. Outros estudiosos dizem que também de Maria, muito provavelmente também veio também a descendência de Davi. Mas daí a gente teria que entrar em coisas que estão extra-bíblicas e tal, mas só isso já explica, né? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então tá, vamos fazer uma oração. O Silvio tá online. Silvio, saudade, irmãozinho. Deus te abençoe, ele tá querido. falando que tá com saudade. Depois vai estar. Ei, se inscreva no canal. No canal aqui. Deixa o seu like. Comente. Depois. Dá um like. Não, nós chamamos. Ative o sininho. Se você quiser ver o vídeo da aula passada, tá aqui, o link aqui em cima. Mas vai estar aqui o link aqui em cima. Não, mas vai ter no YouTube esse vídeo aqui, se você só tá vendo agora, tá bom? Deus abençoe. E tá muito interessante, viu? Amém. Ativa o sininho. Amém. Vamos lá, vamos orar. Amor, traz as... Ninguém te viu o horário.